Graça e paz a todos do Ministério Recomeçar, a todas as pessoas no qual vão poder assistir a esse vídeo. Que Deus possa realmente tocar a vida de cada um, o sentido de cada um, para que todos possam entender o que Deus quer nos falar. A palavra dele de hoje está em Marcos, no capítulo 5. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o. E chamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogando-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, e o que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera. E todos se maravilhavam. Esta é a palavra de hoje. Se a gente pegar o Evangelho um pouquinho antes, no capítulo 4, no versículo 35, e naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo, sobre umas almofadas. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Bom, a palavra de hoje mostra-nos
Jesus com seus discípulos, saindo de um lugar e indo para outro, e no meio de tudo, o mar se agita e os discípulos ao lado de Jesus, todos eles com medo. E Jesus foi acordado e teve que fazer com que o mar e o vento se acalmassem, para que os discípulos dele tivessem calma. Isso eles estando ao lado de Jesus. Quando Jesus sai ao outro lado, ele encontra um homem que está possuído por uma legião, por um monte de demônios. E esse homem, ele fez algo fantástico. Primeiro ele foi ao encontro de Jesus e ele adorou. Então, é algo para a gente observar. Esse endemoniado, ele tinha tanta força que ele quebrava tudo que aparecesse na frente. E ninguém queria estar ao lado dele. Ele era considerado perigoso e mau, e todo mundo queria estar longe dele. Tão longe que ele foi obrigado a viver no meio dos mortos, no meio dos sepulcros. Ele foi obrigado a sair da sua parentela, da sua casa, e ir viver no meio de um sepulcro, porque aquilo que ele vivia, que ele passava às pessoas, era muito ruim. Ele não era um ser humano bom. Mas Jesus atravessou de um lado para outro e foi até Decápolis e curou ele e transformou a vida dele. E transformou a vida dele de uma tal forma que tudo que estava nele foi enviado para 2.000 porcos. Aí a gente tem uma noção de quantos demônios havia no corpo daquele homem. E o porquê que ninguém queria estar ao lado dele, e o porquê que ele quebrava tudo. Porquê que ele era tão nervoso, tão revoltado e tão distante de tudo e de todos. Jesus, quando enviou os demônios para os porcos se lançaram para o mar. Ou seria, o mal fez a sua parte, que é fazer o mal. E o bem fez a sua parte, que era fazer o bem. Quando Jesus chegou na vida daquele homem, Jesus chegou para transformar a vida dele. E aonde Jesus passa, ele passa transformando. O Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo, aquele que vem para servir, aquele que vem dar a sua vida pelos outros. Jesus socorreu os discípulos que estavam com medo, aqueles que andavam com ele ainda não tinham fé suficiente e precisaram pedir ajuda para ele, e ele de prontidão atendeu. E o endemoniado se prostrou diante de Jesus e adorou. E Jesus queria saber quem era que estava por trás daquele homem, quem era que estava fazendo mal àquele homem. Jesus enxergou que aquele homem era do bem. Jesus enxergou aquele homem como um ser humano, como ele. Jesus conseguiu enxergar que existia um mal dentro dele e esse mal precisava ser tirado. E Jesus tirou esse mal. E esse mal até pediu para entrar em uma manada, para continuar fazendo mal. Porque esta é a lei. O mal faz o mal e o bem vem para fazer o bem. Como o homem era do bem, Jesus não permitiu que aquele homem continuasse a viver como se ele fosse do mal. Porque ele estava retirado, afastado de tudo e de todos, por conta do que estava com ele, não por conta do que ele era. Então Jesus viu nele, tanto Jesus viu algo de bom nele, que no final, por incrível que pareça, a história parece que vai ter um rumo e ela tem outro. O endemoniado, uma vez curado, causou
às pessoas uma certa revolta, porque ao curar um endemoniado, uma manada de porcos se perdeu. E a palavra é muito clara que eles ficaram chateados, nervosos, porque os porcos se perderam. Então a vida de 2.000 porcos teria mais valor do que a vida de um homem. Não para Jesus. Não para Jesus. Jesus veio para mostrar que a vida do homem é uma vida do bem. É algo criado por Deus e que não pode se perder. Então ele não deixou aquela vida se perder. Ele permitiu que os 2.000 porcos se perdessem. Para quê? Para mostrar que ele veio para salvar, para curar, que ele veio para servir. E ele mais uma vez serviu. Ele serviu os seus discípulos e atravessou para o outro lado e já serviu também ao homem que precisava. E tudo isso tem algo de fantástico. Primeiro que, mesmo com o demônio, o coração do homem entendeu quem era que estava de frente a ele e se prostrou e adorou. Então, mesmo com o mal ao lado ou dentro de si, o homem teve condições de identificar Jesus como Filho do Deus Altíssimo. É absurdo, mas interessante demais conseguir enxergar que um homem, mesmo dominado pelo mal, ainda existe o bem o bastante dentro dele para enxergar o Filho do Deus Altíssimo. E isso tem que ser levado em consideração para nós que estamos vivendo hoje e lendo a palavra de Deus. Primeiro ele se prostrou, depois ele chamou Jesus de Filho do Altíssimo. E o mal que estava nele se retirou dele e continuou o seu caminho, fazendo mal, tanto que todos os porcos morreram. E ao morrer os porcos, as pessoas que davam mais valor à criação do que a criação de Deus, ficou triste, ficou chateada e pediram para que ele se retirasse do lugar. E ele se pôs a caminho, ele foi se retirar, ele foi entrando para dentro do barco. E o endemoniado, agora um homem de bem, já ação, como a palavra de Deus diz, pediu para estar com ele, para ir com ele. E aí começa, no meu ponto de vista, a verdadeira história, porque Jesus pediu para ele ficar, disse para ele se apresentar aos seus, ou seria para ele ir ver a família dele, que ele estava longe, ir viver com os seus e proclamar aos seus a benfeitoria que o Filho do Deus Altíssimo fez. Isso nos mostra algo importantíssimo como cristão. Houve o sobrenatural de Deus na vida de um endemoniado. O que é o sobrenatural de Deus? Às vezes a gente está dentro da igreja, às vezes a gente está recebendo tudo o que precisa de Deus e mesmo assim ainda está esperando algo de Deus. E Deus nos mostra uma clareza muito grande, que ele não queria ele como discípulo. Ele não era tão importante para Jesus a ponto de ser seguido ou seguir a Jesus. Ele seria mais importante para a obra fazendo aquilo no qual Jesus fez por ele, que era proclamar a boa nova que Jesus trouxe à vida dele. Ele era um testemunho maior na Decápolis, que seriam umas 10 cidades, do que estar ao lado de Jesus e seguir e percorrer um caminho com Jesus. O caminho dele, pedido por Jesus e ordenado por Jesus, é: vá e mostra a teus familiares o que houve de bom, o que Deus fez por você. Então, o sobrenatural na vida dele foi exatamente isso. Foi ele poder ter a condição de ir nessas 10 cidades e evangelizar
essas 10 cidades. E tanto ele aceitou, quanto, se a gente pegar o Evangelho de Marcos, no capítulo 7, no versículo 31, a gente vai ler assim: e ele, tornando a sair do território de Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins de Decápolis. Ali, nessa situação, houve a segunda multiplicação dos pães e dos peixes. E diz a palavra que mais de 4.000 homens, mais mulheres e crianças, receberam esse milagre. Estavam assentados e receberam o milagre da multiplicação dos pães. Foi em Decápolis. Foi aonde, há 2 anos e meio atrás, Jesus curou o endemoniado. Então, o trabalho que Jesus deu a ele, o ID que Jesus deu a ele, era mostrar para todos que 2.000 porcos não era nada perante as pessoas que iam ser recuperadas e iam conseguir ver o milagre de Jesus um tempo depois. E o sobrenatural na vida desse endemoniado aconteceu. Primeiro, porque Jesus tirou todos os demônios dele. E segundo, porque Jesus confiou a ele tudo o que era necessário para ele ser um servo, para ele ser um adorador. Ele tinha se prostrado a Jesus. E Jesus deu o direito a ele de ir evangelizar. E ele aceitou. Tanto que, quando Jesus fez o segundo milagre, 4.000 homens estavam ali. A palavra de Deus diz, em Decápolis, nas 10 cidades. Isso significa o quê? Aqueles que não queriam mais a presença de Jesus porque viram que se perderam 2.000 porcos e um que ninguém queria ao lado foi recuperado, foi ele quem conseguiu levar a Jesus de novo naquele lugar e fazer com que Jesus pudesse proclamar pela segunda vez o milagre da multiplicação. Se tinha 4.000 homens e Jesus passou 2 anos e meio, foi o ID desse endemoniado que fez com que Jesus pudesse observar e fazer um milagre. Então, o sobrenatural na vida desse homem foi fantástico, porque Jesus não quis ele do lado como discípulo. Não, Jesus quis ele longe para ele proclamar a boa nova e proclamar o milagre que Jesus fez na vida dele. E o retorno, a frutificação, como é pedido, os frutos do Espírito, houve nesse homem, mesmo com Jesus vivo. Porque quando Jesus foi fazer a multiplicação, mais de 4.000 pessoas estavam lá. E eram os mesmos que há 2 anos e meio atrás pediram para Jesus se retirar, porque ele matou 2.000 porcos com o envio dos demônios. Então, o milagre do sobrenatural, às vezes, nas nossas vidas, a gente não consegue observar. Às vezes Deus tira a gente da lama e a gente quer mais, a gente está esperando mais, a gente está esperando mais, a gente quer o milagre, a gente quer o sobrenatural, e às vezes a gente não enxerga que o sobrenatural, às vezes Deus nos quer para transformar ao nosso redor. Às vezes o meu vizinho precisa de mim, não porque ele precisa de mim, do meu braço, da minha perna, não. Às vezes o vizinho quer dormir e eu estou numa gritaria infernal ou escutando uma música infernal. Às vezes Deus quer me mudar para que eu possa dar paz ao outro. Muito mais do que qualquer outra coisa, o sobrenatural de Deus está exatamente em fazer com que eu receba e eu transborde aquilo que eu recebi a ponto de ajudar a outros. Esse endemoniado, ele foi curado por Jesus 2 vezes. Primeiro, saiu-se dele todos os demônios, e segundo, ele se tornou um evangelizador de Cristo, porque ele conseguiu levar
a mais pessoas, porque ele foi testemunha viva. Ele simplesmente mostrou aquilo que Jesus fez na vida dele. E tudo ao redor dele foi transformado. Quero fazer uma oração. Quero pedir que a gente possa fechar os nossos olhos e agradecer a Deus, porque às vezes Deus já entrou na nossa vida, Deus já nos deu o milagre, Deus já nos tirou do lodo, Deus já nos recuperou, já nos lavou com seu sangue, e a gente insiste em continuar vivendo como se não houvesse a limpeza, como se ainda precisasse de um renovo, como se ainda precisasse de um milagre para ter e ser de Jesus. Às vezes Jesus quer você dentro da tua casa, sendo pai, sendo mãe, sendo filho, sendo irmão, sendo amigo, sendo verdadeiro. Talvez você não precise muito, talvez nós não precisemos de muito. Talvez a gente só precise enxergar o que Deus tem feito nas nossas vidas. O endemoniado enxergou. Que a gente possa levantar as mãos ao céu e agradecer ao Deus Altíssimo, porque Ele já fez por nós. A gente só precisa assumir. Jesus não quis o endemoniado ao lado dele, não porque ele queria desmerecer, não, porque ele era mais importante em Decápolis, nas 10 cidades, porque o testemunho vivo dele faria com que Jesus pudesse assentar mais de 4.000 pessoas e fazer mais uma vez o que ele veio fazer na terra, que foi ensinar e curar. Jesus alimentou 4.000 pessoas que estavam há 3 dias caminhando com ele. Portanto, Jesus, mais uma vez, renovou a vida de muitos com a tua palavra e depois com o alimento. Isso porque alguém aceitou o que Jesus tinha a oferecer, que foi a cura. Quero agradecer a Deus, quero pedir a Deus, quero agradecer o nome de Jesus Cristo, que às vezes nos limpa e a gente não se dá conta e a gente continua a buscar um milagre. O milagre tem que vir, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo. Não, eu não tenho que ter nada. A única coisa que eu tenho que ter, a consciência de que se eu fui batizado, eu tenho que, a partir de então, viver para Deus, viver para Cristo. Se eu enxergar isso, o meu redor vai ser transformado, porque eu vou conseguir ser a testemunha que Jesus Cristo quer que eu seja. Talvez o meu milagre seja fazer com que ao meu redor tudo frutifique a partir do que Deus permitiu em mim. Então, que a gente possa agradecer a Deus em oração, em tudo dai graças. Que a gente possa agradecer a Deus pelo chamado, agradecer a Deus por ter sido lavado e remido pelo teu sangue, agradecer a Deus e se colocar a serviço de Deus, que talvez seja o ponto mais importante. Quando Jesus pediu para ele ficar e ir mostrar aos seus tudo que ele tinha feito de bom na vida daquele endemoniado, Jesus apenas pediu: mostre a todos que eu sou o Filho do Deus Altíssimo. Que a gente possa também enxergar que somos filhos do Deus Altíssimo e que precisamos viver na qualidade de filhos de Deus. Que a gente possa transformar o ambiente aonde a gente estiver. Que a gente possa ganhar do Espírito Santo tudo aquilo que é necessário para poder frutificar e fazer com que tudo ao nosso redor se transforme na boa nova de Cristo. É em nome de Jesus Cristo que eu peço e eu oro por todos que assim puderem assistir a esse vídeo. Que esse vídeo chegue no coração de todo mundo que precisa da palavra
palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta sem fazer aquilo no qual ela foi enviada. E hoje ela foi enviada para mostrar a todos o poder que Jesus Cristo tem. Amém?